Olá, irmãos. Vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus? Agora nós iniciaremos a escola dominical lendo o Salmo 115. Após a leitura, iremos orar ao Senhor. Eu peço àqueles que puderem, mesmo aí nos seus lares, que você acompanhe a leitura com muita atenção. A palavra do nosso Deus diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Vamos orar ao nosso Deus, crendo, confiando que o Senhor nos ouve e que o Senhor irá nos abençoar também agora no momento de estudo das Escrituras. Vamos falar com Deus. Senhor, a Ti toda honra, glória e louvor. Muito obrigado porque o Senhor tem se lembrado de nós, tem se lembrado do Teu povo e tem agido com compaixão e graça e tem nos auxiliado. Senhor, olhe para nós e nos ajude a caminhar nesses tempos de crises, esses tempos difíceis, de incertezas. Muitas vezes nós confiamos que o Senhor continuará nos auxiliando, continuará nos amparando, continuará sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Fale conosco agora, onde teremos a oportunidade de estudar na Tua Palavra. Abençoa-nos para que possamos prestar ao Senhor também um louvor sincero quando cantarmos ao Senhor. Ouça as nossas orações, ó Deus, e segundo a Tua vontade, atenda os nossos pedidos. Queremos implorar ao Senhor em favor dos nossos queridos aqui na igreja. Pedimos ao Senhor que abençoe o coração de cada um, animando a fé de cada um. Não permita que haja nestas semanas que não podemos nos reunir para cultuar o Senhor, não permita que haja no coração dos irmãos desânimo, fraqueza, mas fortaleça-os, ó Pai, em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor, como temos implorado, quero pedir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos mais idosos, que já sofrem de enfermidades
e que podem então ter dificuldade para enfrentar esse vírus que tem assolado o país, que tem assolado o mundo. Preserve os nossos queridos irmãos, guarda-os em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor em favor da pátria, nosso presidente, os nossos ministros, governadores, senadores e deputados, aqueles que foram investidos de autoridade pelo Senhor. Conceda-lhes sabedoria, retira nesse momento todo desejo de exaltarem a si mesmos ou todo desejo de servirem a si mesmos, de planejarem pensando no bem que poderão ter as suas carreiras políticas, mas em nome de Jesus Cristo, conceda-lhes o desejo de agir da maneira adequada para o bem de toda a população. Também nesse sentido, nós rogamos ao Senhor em favor daqueles que têm pouco dentro dos seus lares, que precisam trabalhar para conseguir o sustento. Pedimos ao Senhor, conceda que encontrem uma colocação, uma ocupação, que o mercado volte a caminhar, as atividades econômicas voltem ao normal. Pedimos ao Senhor por essas pessoas, ó Pai. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Rogamos ao Senhor que abençoe esses que não têm alimento nos seus lares. Ajuda-os em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem agido com bondade, tem ouvido as nossas orações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado por se lembrar de nós e nos ajudar todos os dias. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós iremos passar 2 cânticos agora. Se você conhece, por favor, cante conosco, cante junto, porque é um momento de adoração, é um momento de louvor ao Senhor, onde cantamos com alegria, sabendo que o Senhor nosso Deus é digno de toda adoração. Vamos cantar. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono
intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser, o olhar tão doce que amou meu ser. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra
vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, Pois seu nome seu nome é santo. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, Santo. vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, santo, santo. Irmãos, o texto que servirá de base para o nosso estudo encontra-se lá no primeiro livro de Reis, o capítulo 11, desde o verso 1 até o verso número 13, eu farei a leitura. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho,
por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Vamos orar mais uma vez. Pai, fale conosco por amor, misericórdia e graça. Ensina-nos e aplica a Tua palavra no nosso coração, pois precisamos aprender não somente em termos teóricos, precisamos compreender a Tua palavra de tal modo que possamos também manifestar esses ensinos na prática no dia a dia. Nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o título da nossa lição é Reino Dividido. Verificaremos o pecado de idolatria de Salomão e os efeitos que este pecado causou para as 12 tribos de Israel e também, claro, para o próprio Salomão. É necessário observar desde o início do nosso estudo que o reino de Israel expressou em muitos aspectos as glórias e as bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo. No entanto, vemos também as profundas marcas causadas pelo pecado neste reino. Olhando para o capítulo 11 do primeiro livro de Reis, que fizemos a leitura, observamos que Salomão se desviou da palavra de Deus. Este foi o seu primeiro erro fatal. Não porque ele desconhecia as Escrituras, não porque ele não havia sido instruído, ensinado ou advertido a guardar a palavra de Deus, andar segundo os estatutos de Deus, mas porque ele deixou o seu coração se perverter. Quando nós verificamos o primeiro livro de Reis, o capítulo 3, o verso 14, vemos o próprio Deus advertindo Salomão a andar segundo os preceitos dele. O texto bíblico diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Deus daria longevidade a Salomão e outras bênçãos, caso Salomão permanecesse fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, tal como fora Davi, seu pai. Davi também instruiu Salomão a andar segundo a vontade de Deus. 1 Reis, capítulo 2, verso número 3, lemos assim: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Davi está dando os seus últimos conselhos para Salomão, que iria reinar. E Davi aconselha Salomão a guardar os preceitos do Senhor. Importante e interessante observar que esta instrução, esta advertência que Davi deu para Salomão, visava fazer com que Salomão fosse próspero em todos os seus empreendimentos, se ele permanecesse cumprindo o que Deus ordenara. Também
podemos nos lembrar de que o próprio profeta Natã atuou advertindo, instruindo e ensinando Salomão a andar nos caminhos de Deus. Davi entregou Salomão, ainda infante, aos cuidados do profeta Natã, e o profeta Natã certamente ensinou Salomão sobre a necessidade de servir o Senhor e andar segundo a vontade do Senhor. Então, Deus advertiu, Davi advertiu, Salomão sabia da importância de guardar a palavra de Deus, ainda assim não perseverou em servir o Senhor, sendo obediente ao Senhor. Outro fator que nos chama a atenção é porque Salomão conhecia a vontade de Deus, pois ele deveria ter uma cópia do livro da lei, deveria se dedicar na leitura desta cópia para aprender a cumprir os estatutos de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 17, verso 18 e 19, Moisés havia ensinado esta necessidade dos reis futuros a se pautarem nos mandamentos do Senhor. O texto bíblico diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Salomão, portanto, deveria meditar na lei do Senhor para aprender a guardar os estatutos de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. Ele se desviou. Ele se deixou levar por caminhos contrários àquilo que o Senhor, ou àqueles que o Senhor havia estabelecido. Salomão deixou de andar nos caminhos do Senhor para viver segundo os padrões e valores daqueles que não temem ao Senhor. Ele preferiu fazer de acordo com o que imaginava ser melhor, de acordo com como agem os homens que não temem a Deus. Ele preferiu agir assim, ao invés de olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus e seguir conforme Deus havia estabelecido. Salomão transgrediu diretamente os mandamentos referentes aos reis. Nós podemos verificar isso quando olhamos novamente para Deuteronômio, o capítulo 17, a partir do verso número 14 até o verso número 20, nós vemos ali mandamentos especialmente dados para o rei. O rei não deveria multiplicar para si cavalos, não deveria fazer o povo de Israel voltar ao Egito, não deveria se entregar a muitas mulheres, multiplicar para si mulheres, porque se assim o fizesse, o seu coração iria se desviar de Deus. O rei não deveria multiplicar para si muita prata, ouro. Salomão sabia de todas estas coisas. Lá também, no texto de Deuteronômio 17, ensina que Salomão deveria meditar na palavra de Deus para não se desviar. Ele não permaneceu, não perseverou
em obedecer o Senhor, se desviou, e as consequências foram terríveis e desastrosas para as 12 tribos de Israel. Olhando para 1 Reis capítulo 11, nós vemos que Salomão acabou fazendo alianças reprováveis, alianças que Deus havia proibido. Ele fez isso contraindo casamentos diversos com mulheres de outras nações. Ele teve muitas esposas e muitas concubinas. Logo, nos primeiros versículos do capítulo 11, nós vemos o texto bíblico dizendo: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E o texto bíblico cita moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, e as escrituras ressaltam o fato de que essas mulheres pertenciam a nações que Deus havia proibido que o povo de Israel contraísse casamentos com mulheres destas nações, pois elas acabariam por perverter o coração do povo de Deus. Isso aconteceu no caso de Salomão. Estas mulheres pagãs de outras nações perverteram o coração de Salomão. Salomão casou-se com muitas dessas mulheres a fim de realizar aliança com outros povos, estabelecer o seu reino, trazer segurança para o seu reino, influência política, riqueza, trazer garantias caso tivesse que se envolver em guerras futuras. Salomão preferiu, então, contrair esses casamentos, essas alianças reprováveis, ao invés de confiar nas promessas de Deus e ser bem-sucedido segundo as promessas de Deus. O desejo de beneficiar-se comercial e politicamente se sobrepôs à necessidade de obedecer e guardar, ou melhor, e agradar a Deus. Salomão preferiu firmar o seu governo mediante aquilo que ele imaginava ser mais garantido. Ele preferiu deixar de cumprir os estatutos do Senhor para estabelecer estas alianças. Ao que parece, meus irmãos, Salomão achou que essas alianças reprovadas por Deus poderiam trazer estabilidade para o reino de Israel, poderiam trazer segurança para o reino de Israel. Então Salomão pôs de lado as promessas de Deus e se entregou nestas alianças através de muitos casamentos com mulheres que serviam a outros deuses. Nós precisamos tomar cuidado para não imaginarmos que o nosso modo de pensar é melhor do que o jeito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nós devemos tomar muito cuidado para não nos assemelharmos a Salomão, no sentido de imaginarmos que os passos que damos para obter estabilidade, segurança, poder, influência, é melhor do que o caminho que Deus estabeleceu para nós. Se seguirmos o caminho do Senhor, nós seremos bem-sucedidos, especialmente em termos espirituais, pois estaremos cumprindo aquilo que Deus nos ordenou. Salomão não perseverou em seguir o Senhor. Nós vemos isso observando que ele se entregou à idolatria. Aquelas mulheres perverteram o coração de Salomão. Elas, quando ele já estava então velho,
avançado em dias, elas acabaram por convencer Salomão e ele construiu templos para os deuses que essas mulheres serviam. Mais do que isso, as Escrituras diz que Salomão acabou seguindo a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, que era a abominação dos amonitas, e como Salomão tinha muitas esposas, ele não construiu apenas um templo para um deus falso, um ídolo, mas construiu para todas as suas esposas templos para deuses diferentes. E o verso bíblico diz que elas, então, essas mulheres estrangeiras, queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pela lei, Salomão era digno de morte, de pena de morte, já que lá no livro de Deuteronômio nós vemos que os idólatras deveriam ser apedrejados. Salomão se entregou à idolatria, seguindo a Astarote e a Milcom, e ainda construiu templos para que as suas esposas pudessem adorar esses ídolos. Astarote era a deusa fenícia, considerada a deusa do amor e da fertilidade, que os gregos acabavam chamando de Astarte. Certamente, no culto prestado a Astarote, havia práticas imorais. Milcom era também chamado de Moloque, era a divindade dos amonitas, e a adoração a esse deus era uma adoração muito cruel, pois exigia, em determinados momentos, sacrifícios humanos. Aquele rei que Deus permitiu que construísse o templo para ser a casa do verdadeiro Deus, este rei acabou se tornando idólatra e construiu templos para ídolos, deuses falsos, que apesar de terem olhos nas imagens que eram confeccionadas para eles, eles não podiam ver, não podiam ouvir e nem se mover. Eram falsos e não deveriam ser adorados. Então, Deus sendo justo, Deus sendo aquele que não pode olhar o pecado sem aplicar a disciplina, a correção, Deus disciplinou a Salomão. Essa é a última parte do nosso estudo. A disciplina do Senhor sobre Salomão. Os efeitos do pecado foram destruidores para o relacionamento de Salomão com Deus, a comunhão de Salomão com Deus, para o povo de Israel, pois foi um péssimo testemunho para toda a nação, e ainda o resultado, o reino foi dividido. Salomão foi o último rei que reinou sobre as 12 tribos. O seu filho, Roboão, já reinou apenas sobre 2 tribos, pois Deus disciplinou o pecado de Salomão. O texto que aponta para isso está lá no verso número 11 do capítulo 11 de 1 Reis. Diz assim: visto que assim procedeste, Deus dizendo a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Mas o Senhor, sendo bondoso, o Senhor não fez isso imediatamente. Salomão merecia. Deus então
o punisse duramente, imediatamente, e retirasse o reino das mãos dele. Mas Deus, pela compaixão dele, misericórdia dele, ele não retirou imediatamente o reino de Salomão e nem completamente. O filho de Salomão pôde continuar reinando, não sobre as 12 tribos, apenas sobre 2, e Deus assim demonstrou a compaixão ao disciplinar Salomão, ao disciplinar Israel por causa da idolatria. Então, nós vemos o reino do sul, que permaneceu com os reis descendentes de Davi, e o reino do norte, que teve como seu primeiro rei Jeroboão, e que também se desviou dos caminhos do Senhor, entregou-se à idolatria também. Na realidade, na história, nós vemos a disciplina vindo primeiro sobre o reino do norte, com o cativeiro assírio, e depois sobre o reino do sul, com o cativeiro babilônico. Mas, para nossa aplicação, para tomarmos como lição, encerrarmos o nosso estudo, é necessário apontar o seguinte: o pecado é capaz de nos levar a cometer tolices que podem trazer consequências drásticas, destruidoras, terríveis. Salomão se deixou levar pela influência das mulheres pagãs. Os casamentos que ele fez com essas mulheres já eram contrários às Escrituras. Deus já havia advertido para não fazer isso, ele fez. E aí se entregou à tolice de se prostrar diante de Astarote, Milcom, e permaneceu ainda cometendo erros, construindo templos para as suas mulheres adorarem aos deuses pagãos. Outro fato que serve para a nossa aplicação é que nós devemos ficar alertas quanto às seduções e laços pecaminosos que aparecem diante de nós. Nós precisamos ficar sempre atentos para não nos deixarmos levar por essas seduções, deixarmos o nosso coração se perverter, pois todos corremos este risco de manifestar idolatria, colocando no lugar de Deus a nós mesmos, aos nossos familiares, aos bens que temos, a influência que podemos ter. Tudo o que colocamos no lugar de Deus passa a ser um ídolo. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então devemos ficar atentos, alertas, para não nos tornarmos também ou termos atitudes idólatras, tal como Salomão teve. E por fim, queridos, Deus se mostra misericordioso, até mesmo quando nos disciplina por causa dos nossos pecados. Se fizermos uma análise sincera, provavelmente encontraremos momentos das nossas vidas que tivemos atitudes idólatras, nos colocando no lugar de Deus, ou colocando coisas, objetos, outras pessoas no lugar de Deus. São atitudes idólatras. Devemos clamar ao Senhor o perdão, e Ele, cheio de compaixão e misericórdia, nos perdoa e
nos disciplina e mesmo ao nos disciplinar, mostra-se bondoso conosco. Mostrou-se bondoso com Salomão, com o reino de Israel, e mostra-se bondoso conosco também. A Deus, somente a Deus, glórias, louvores, honra e toda adoração, pela bondade dele, pela paciência dele, pela misericórdia dele. Irmãos, mais uma vez, o Senhor nos concedeu a oportunidade de estudar a palavra dele. Aprendemos um pouco mais com Salomão sobre erros que nós devemos evitar. Aprendemos um pouco mais sobre a compaixão, misericórdia, bondade, a paciência do Senhor. Devemos aprender, suplicar ao Pai força para não cairmos nas tentações, não cairmos na tentação da idolatria e deixarmos então perverter o nosso coração, nos desviando do Senhor nosso Deus. Somente o Senhor, revelado nas Escrituras, é verdadeiro Deus e é digno da nossa adoração. Que Deus então abençoe você, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.